Beta-citosterol no tratamento da próstata aumentada. Uma substância natural que pode auxiliar no tratamento da próstata aumentada. Ou será apenas um mito? Nesse vídeo eu vou falar tudo, mostrando a prova sobre o beta-citosterol. Se ele realmente é benéfico para a sua próstata aumentada ou não. E fica até o final do vídeo que ainda vou mostrar algo surpreendente. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista com foco no tratamento de problemas de próstata, especialmente próstata aumentada e câncer de próstata. E se você está vendo esse vídeo é porque você quer tratar próstata aumentada, você quer reduzir o tamanho da próstata, você quer, e de preferência sem precisar usar medicamentos, uma vez que medicamentos devem ser usados para a vida inteira, são substâncias químicas, e claro que se pudermos usar substâncias naturais é muito melhor, não é mesmo? E o beta-citosterol é um fitosterol que teria um efeito antiproliferativo, teria um efeito anti-inflamatório na próstata e é uma das substâncias naturais mais utilizadas em muitos compostos. Então, se você já usa algum tipo de suplemento, você pode olhar ali na bula dele, na composição, que deve ter alguma coisa de beta-citosterol. E ainda no final do vídeo eu vou comentar sobre quais alimentos naturais que têm uma maior quantidade de beta-citosterol, para muitas vezes até não precisar usar suplemento. E eu também vou comparar o beta-citosterol com esses medicamentos de farmácia, principalmente os alfa-bloqueadores, que é a doxazosina e a tansolosina. Ou seja, será que beta-citosterol é boa, faz algum efeito, e se esse efeito realmente é melhor que o alfa-bloqueador. Então, eu vou mostrar dados de 2 artigos científicos muito importantes que foram publicados em 1995 e 1997, mas foram publicados em revistas muito importantes, com muito critério, e são estudos randomizados. O que quer dizer isso? São estudos que avaliaram pacientes, pessoas que tinham características semelhantes, acima de 50 anos de idade, com tamanhos de próstata semelhantes, usando beta-citosterol e outra usando um placebo, sem elas saberem o que estava sendo usado. Ou seja, metade usou uma pílula de farinha e outra metade usou realmente o beta-citosterol, e foi avaliado durante 6 meses se houve redução da próstata, se melhorou o fluxo urinário e se melhoraram também os sintomas urinários. E o primeiro deles, publicado em 1995, ele avaliou 200 homens por 6 meses. A dose do beta-citosterol foi de 130 mg por dia, divididas em 3 doses, ou seja, a cada 8 horas. E ao final desse tempo, olha que interessante, em relação ao placebo, que não teve diferença nenhuma de sintoma, houve uma melhora na pontuação dos sintomas de 5 pontos. Ou seja, se você ainda não sabe qual é a tua pontuação de sintoma, tem um vídeo aqui meu no canal que avalia justamente isso, qual é a tua pontuação de sintomas e ajuda você a fazer esse tipo de cálculo. É muito tranquilo, muito fácil e é assim que a gente avalia a gravidade desses sintomas. E também o fluxo urinário. O fluxo urinário ele é avaliado durante a consulta em um aparelho chamado urofluxometria. Então eu consigo avaliar quantos ml por segundo, ou seja, qual é a vazão de urina que está saindo. E o normal, a vazão de urina normal é em torno de 15 ml por segundo. Nesse caso aqui, usando beta-citosterol nesse estudo, a melhora foi de 4 ml por segundo. Ou seja, foi uma melhora realmente bem importante do fluxo urinário. Eu já vou comentar também em relação aos alfa-bloqueadores, que são os remédios como doxazosina e tansolosina, mas também ele avaliou o tamanho de próstata. Será que nesse estudo houve redução? A resposta foi não houve redução do tamanho de próstata. Mas essa melhora tanto dos sintomas como do fluxo urinário foi muito interessante. E outro estudo, depois, 2 anos após, 97, avaliou 177 homens com a mesma dose, também 3 vezes por dia, também durante 6 meses, foi estudo multicêntrico, e olha que interessante, também teve uma melhora de 5 pontos, 4,8 pontos nos sintomas urinários, nessa pontuação que eu comentei, que vai até 35. Todas essas pessoas que participaram do estudo tinham sintomas moderados ou severos, e houve também melhora do fluxo urinário, em torno de 4 ml por segundo, que também é bem interessante, o fluxo urinário aumentou mesmo, e também não houve redução do tamanho da próstata. E agora eu vou comparar, fazer um comparativo, vamos ver como é que ficou a melhora dos sintomas em relação aos alfa-bloqueadores, que são os remédios de farmácia. Será que vale a pena trocar o remédio que você estava usando, o alfa-bloqueador, pelo beta-citosterol ou vice-versa? Então aqui está o gráfico. Deixa eu explicar um pouquinho esse gráfico. Aqui está mostrando a redução média da pontuação de sintomas. Então essa pontuação vai até 35, como eu expliquei. E aqui a gente está comparando então placebo, beta-citosterol e alfa-bloqueador. E a gente está comparando qual foi a redução média dos sintomas. Então se você tem pontuação de 30, usou o beta-citosterol, a redução média foi para 25. Ou seja, você sentiu uma melhora, essa melhora foi significativa, mas muitas vezes, e aí que é importante você compreender isso, muitas vezes não é suficiente para você viver melhor. Viver melhor sim, mas viver bem.
para ter a plena qualidade de vida. Porque se você reduziu apenas 5 pontos em um sintoma severo ou um sintoma moderado, muitas vezes você vai continuar acordando à noite, muitas vezes você vai continuar com jato de urina fraco, mas você vai entender que melhorou e vai deixar de fazer um tratamento que seria importante fazer naquele momento, vai postergar um tratamento melhor e pode, com essa perda de tempo, sofrer mais, vir a ter complicações, vir a ter infecção urinária, até afetar a força da sua bexiga. Então, a melhora que a gente está falando aqui, ela depende de cada caso e por isso até é importante ter critérios para definir essa melhora, se você já faz uso de substância, para não perder tempo e poder viver melhor. Então, em relação aqui ao alfa-bloqueador, o beta-sitosterol foi muito semelhante, né? Teve uma redução em média de 5 pontos, em relação aos 7 pontos que os alfa-bloqueadores realmente melhoram. Mas o alfa-bloqueador, ou seja, doxazosina e a tansulosina, em alguns pacientes eles têm uma ação muito melhor do que outras. Então aqui eu estou falando de uma melhora média. Mas também se você tiver sintomas severos, se você tiver muitos sintomas, essa melhora dos medicamentos, ela é limitada. Muitas vezes ela não irá melhorar completamente o quadro, a ponto de ficar apenas nesse tratamento. Vamos ver o que aconteceu com o fluxo urinário? Olha só, aqui está dizendo também como é que foi a melhora do fluxo urinário em relação aos tipos de substância, né? Placebo também teve uma melhora pequena. Beta-sitosterol ganhou de em torno de 3 a 4, 3,5 ml por segundo e o alfa-bloqueador em torno de 4 ml por segundo. Nessa comparação que não foi direta, gente, esses estudos aqui, esse gráfico que eu estou mostrando, eu montei. Não teve um estudo comparando beta-sitosterol com alfa-bloqueador, tá? Isso não existe. Então aqui eu estou falando, eu montei com base nos dados dos estudos que avaliaram essas substâncias com placebo. Então, gente, não houve comparação direta entre essas substâncias. Por exemplo, beta-sitosterol com alfa-bloqueador. Não tem esse estudo ainda. O que eu montei aqui foi justamente os dados desses estudos randomizados, estudos bem feitos. Fiz a média e comparei com os estudos randomizados dos alfa-bloqueadores. Então é uma análise indireta. Então, se você tem sintomas moderados ou severos e vai usar uma substância, é importante ter em mente que talvez a melhora, há grandes chances de não ter uma melhora importante e precisar de um tratamento melhor, que nesses casos são procedimentos cirúrgicos, são procedimentos que realmente vão reduzir o tamanho de próstata, vão desbloquear o canal urinário. E não precisa ser uma cirurgia mais invasiva, como por exemplo uma enucleação a laser ou mesmo uma cirurgia aberta. Falo de procedimentos ultra minimamente invasivos, como por exemplo a injeção intraprostática de vapor, em que é injetado o vapor na parte da próstata que cresceu e o vapor mata as células, elimina. Então é uma forma muito natural de eliminar o excesso de células de uma próstata aumentada e reduzir o tamanho da próstata. E ainda preservar a função da próstata, né? Preservar a eliminação seminal. Agora, se você tem um quadro muito severo, se sua bexiga já perdeu a função, se você às vezes tem pedra dentro da bexiga, ou tem uma próstata muito grande, acima de 170 gramas, talvez realmente o laser seja a melhor opção. Ou também, se você não se importa em perder a eliminação seminal, o laser é uma excelente opção. O importante é desobstruir o canal da urina de forma efetiva para que realmente você viva melhor e não traga consequências para a sua bexiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a entender, a compreender um pouco mais sobre o cenário da próstata aumentada. E se você gostou mesmo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito outras pessoas também a acessarem esse vídeo. Até a próxima!